Interessante que cada um tem um foco, tá, gente? Nós precisamos focar naquilo que Deus nos chamou. Qualquer dia desse eu vou estar passando, aprendendo com os irmãos aqui sobre focar. Muitos de nós não sabemos para que lado ir. A maior parte das pessoas dentro das igrejas estão sem direção. E é aí que entra a função de um pastor. Um pastor, ele tem que direcionar a igreja. Um bom líder não é aquele que prega bem. Um bom líder não é aquele que faz algo bem. Um bom líder, um bom pastor é aquele que prepara pessoas. Isso aí vale para qualquer área. Um bom empresário, um bom administrador, ele prepara outras pessoas para administrar, porque ninguém trabalha sozinho. Por essa razão, as empresas hoje estão muito focadas nisso, em cursos técnicos, cursos de capacitação, mas muitas pessoas são egoístas e não passam para os outros aquilo que elas sabem. Aí morre e leva seu conhecimento com você. Então o conhecimento que nós adquirimos é para passar para outras pessoas. Isso vale também para um pastor, para um líder de live como eu. Eu estou aqui não para mostrar para vocês que eu sou melhor do que vocês. Eu estou aqui para ajudar você no preparo, preparar você para ser um anfitrião amanhã dentro desse conteúdo. Um bom líder, é assim que eu entendo na palavra de Deus, ele é um bom líder, é um preparador de líderes. Não é um egoísta que assume o púlpito da igreja e ninguém mais prega, só ele. Porque ele acha que ele é o melhor e fica com medo de subir alguém lá no púlpito e pregar e as pessoas gostar mais do que a mensagem dele e depois ele perder espaço. Não, irmão. Se tiver alguém que pregue melhor do que você, que é mais usado por Deus, deixa pregar. O reino não é para sua glória, não é para a glória de Deus. O reino de Deus não é glória particular, não. Todos nós trabalhamos para a glória de Deus. Então tem pastores que assumem a propriedade do púlpito e agora o púlpito é dele. Aqui só prega quem eu deixar pregar. Aí vem a frase que eu criei lá em Rondônia. Qualquer dia eu vou estar falando sobre esse caso. É um caso que só eu e o pastor sabemos. Ninguém mais sabe. E eu vou esclarecer aqui o que aconteceu em Rondônia. Que alguém me chamou para pregar num evento importantíssimo. Eu jejuei 3 dias. E eu combinei algumas coisas que Deus colocou no meu coração para combinar com aquele pastor que continua sendo meu amigo do mesmo jeito. Ele não cumpriu aquilo que ele me prometeu quando eu aceitei pregar na inauguração do templo mais bonito que nós construímos como mutirão missionário. E faltando mais ou menos 10 minutos para começar o culto, falei com ele, não vou pregar. Eu não prego para minha glória, eu prego para a glória de Deus. Mas se o pastor é dono do púlpito, não me convide para pregar, não. Se o seu púlpito é de Deus, eu posso até às vezes pregar na igreja que você lidera, não na sua igreja. Se a igreja é sua, nem me chame. Você nem me convidar. Porque a primeira coisa que eu quero ter é liberdade para pregar e não pregar o que o pastor quer que eu pregue, mas aquilo que Deus quer que eu fale. Então eu não tenho nenhum interesse de pregar em igrejas. Porque o meu púlpito é as ruas. Meu púlpito é as praças. Meu púlpito é as praias. Meu púlpito é as feiras. Mas se alguém quiser um dia que eu pregue na sua igreja, a primeira coisa que eu quero é liberdade para Deus me usar. Eu não sei se eu vou pregar mansinho ou se eu vou pregar agitado. Eu não tenho comando de nada. Se eu não tenho comando da minha vida, como que eu vou aceitar regras humanas? Não vou aceitar. E aí o pastor quis me moldar. E eu tinha combinado com ele, ó.
Passei de pregar, pastor, mas eu quero duas coisas. Eu não tenho terno para pregar aqui. Eu estou como mensageiro, como missionário. Eu não ia levar terno para Rondônia, porque o calor lá é escaldante. Então eu levei meu uniforme. Fui para evangelizar nas ruas, nas feiras, nas praças, onde Deus me mandasse. Mas eu não fui para pregar em púlpito de igreja. Então o pastor falou, olha, eu quero que o irmão pregue, Deus está me falando que é o irmão que deve pregar nesse evento, um evento muito grande, muitas pessoas. Falei, tudo bem, pastor, então vamos combinar duas coisas. Eu aceito pregar nesse evento se o senhor, primeiro, me emprestar o seu melhor terno. Sapato não precisa, que eu tinha ganhado um sapato, passe dobro lá, muito bom. Me serviu muito tempo até arrancar a sola, mas me ajudou muito tempo. Falei, sapato não precisa. Mas camisa também não precisa, que eu tenho uma camisa social, mas eu só vou pregar se o senhor me emprestar o seu melhor terno. Se o senhor me der liberdade total para Deus me usar no púlpito. Era a primeira vez, inauguração de um templo maravilhoso. Aí ele aceitou a proposta. Eu fiquei jejuando 2 dias sem comer nada. Deus me deu a mensagem que eu não preguei até hoje. Qual o título da mensagem? Deus quer inaugurar um templo feito não por mão de homens. Apesar daquele templo ser bonito, não adianta nada a inauguração daquele templo se não tiver pessoas com templos inaugurados, templos feitos não por mão de homens, inaugurados dentro daquele templo de pedra e de tijolo, de vidro. Qual o texto? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus para que seu templo vos exalte. Texto principal, base da mensagem. Não preguei até hoje. Já faz acho que uns 6 ou 7 anos quase, não preguei até hoje. Aí quando eu chego, 10 minutos faltando, comecei a me preparar para pregar. Aí tirou a minha liberdade. Eu fiquei esperando o dia todo o terno emprestado, levou uma gravata. Aí na hora quer tirar a minha liberdade de pregar. Eu falei, então arranja outro pregador agora que eu não vou pregar mais. O senhor não cumpriu o que o senhor me prometeu. Mas que isso, irmão? E agora em cima da hora, como é que eu vou fazer? Agora em cima da hora eu tenho que arranjar um pregador? Eu falei, se vira. O senhor não cumpriu o que me prometeu, então eu não tenho obrigação de pregar. Eu disse que eu pregava com essas condições. O senhor não me deu nenhuma. Então, pode pôr quem o senhor quiser para pregar. E recusei, não subi no púlpito, tirei minhas coisas e não preguei. E vai ser sempre assim, porque eu não fui chamado para pregar em púlpitos. Porque o púlpito é cheio de regras, regras humanas. Muitas vezes o púlpito é do pastor e não de Deus. Então, irmãos, um bom líder é aquele que prepara. Isso aí funciona nas empresas e tudo. Prepara outras pessoas e não quer assumir sozinho e se achar melhor do que todo mundo. Tem que ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Meu compromisso é com Deus e não com homens. Uma viúva na cidade de Naim parou, quando alguém em seu ouvido sussurrou, lá vem ele. Um cego em Jericó se levantou, quando alguém em seu ouvido então falou, lá vem ele. Marta e Maria pararam de chorar, quando alguém correndo veio lhe avisar, lá vem ele. Então Lázaro, já morto há 4 dias, se levanta e abandona a cova fria, quando ouviu a meiga voz que era ele.
Se a medicina te desenganou, se a lei do homem te injustiçou, se a tua bênção ainda não chegou, lá vem ele. Se em tua mesa tá faltando pão e tua vitória foge da tua mão, pare de chorar e preste atenção, lá vem ele. Ele é a justiça, o melhor remédio, ele é o pão. Ele é Jesus, o dono da vida, a tua salvação. Ele é Jesus, a ele devemos obedecer, a ele devemos seguir. Ele é a solução, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. Se a medicina te desenganou, se a lei do homem te injustiçou, se a tua bênção ainda não chegou, lá vem ele. Se em tua mesa tá faltando pão e tua vitória pode dar tua mão, pare de chorar e preste atenção, lá vem ele. Ele é a justiça, o melhor remédio, ele é o pão. Ele é Jesus, o dono da vida, a tua salvação. Ele é Jesus, o dono da vida, a tua salvação. Será que já aprendemos que Ele é a nossa salvação? Ou estamos na confusão achando que a minha salvação é o jeito que eu corto o cabelo? Será que eu sou salvo pelo meu corte de cabelo? Será que eu sou salvo se a minha barba é grande, ou se a minha barba, ou se eu não tenho barba? Será que eu sou salvo porque eu visto calça ou bermuda? Será que eu sou salvo se você é do sexo feminino? Será que você é salva porque você veste calça ou veste vestido? Incoerência total. Obrigado, Oliveira. Seja bem-vindo. Deus abençoe. Obrigado pelo comentário. Que Deus abençoe a sua vida. Irmãos, o que me garante salvação? Irmão, se eu não sei nem o que me garante salvação, se eu não tenho certeza, para que eu vou orar? Eu vou orar quem? Eu vou orar o quê? O que eu vou pedir? O que eu preciso? O que eu quero? Quando eu digo aos irmãos que a Bíblia está cheia de resumões, é porque a Bíblia está cheia de resumões. Para ser salvo não precisa conhecer a Bíblia toda. É uma frase, um texto, alguma coisa que toca no seu coração e você é salvo. Agora, santificação é outra coisa, é processo. Aí você vai aprender, você sabe que para você aparecer diante do juiz, você precisa ir. Se você for de bermuda, ele não te recebe. Um juiz humano.
Você não pode ir de decotão se você é mulher. Você não pode ir de minissai se você é mulher para se apresentar a um juiz. Para a hora de você passar para entrar no fórum para ser recebido pelo juiz, você já vai ser barrado ali na porta, não vai poder entrar. Você tem que ter comportamento, você tem que se comportar dentro de um fórum, diante de um juiz humano, corrupto, perverso. Então eu preciso aprender a me comportar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas aí a palavra de Deus vai me ensinar. Aí eu vou me santificar, eu vou me purificar. Santificação é isso, é quarentena, é purificação. É um período para você abandonar o pecado e aprender a obedecer a Deus. Deixar de ser desobediente e agora passar a obedecer ao Senhor. E o que eu preciso para aprender tudo isso que eu estou falando aqui? Sabedoria. Eu preciso saber o que eu preciso usar lá no fórum. Se eu não souber, eu chego lá de qualquer maneira e chega lá, eu sou barrado e não dá para eu ter a audiência que eu fui ter com o juiz. Ainda que o processo esteja marcado, ele não vai me aceitar. Então eu preciso saber como me comportar diante do juiz. E o nosso período aqui de vida cristã é para a gente aprender a se comportar diante do nosso rei. Aquele que deu a vida por nós. E aonde eu vou aprender isso? No manual. E que manual é esse? A palavra dele. É o que ele falou, não o que segundos ou terceiro falou. Quem deu as ordens foi ele. Quem ditou as regras foi ele. É o nosso manual de comportamento. Como eu vou me comportar? Aí na sua palavra ele diz assim, o escândalo virá. Tudo que escandaliza o povo de Deus virá. É inevitável. Mas ai daquele por quem vier o escândalo. Então agora eu sabendo disso, eu não vou querer provocar escândalos. Então eu vou me comportar do jeito que o manual pede. Como que eu vou me vestir? Como que eu vou adorar? Como que eu vou cortar o meu cabelo? De modo que não seja escândalo para ninguém. Aí não tem regras pré-definidas, mas eu não quero ser o escândalo. Ele diz que o escândalo virá. Tinha que ter um traidor. Alguém tinha que trair Jesus, mas necessariamente não precisava ser Judas. Mas a ganância dele ao dinheiro levou ele a fazer isso. Mas se ele não traísse, o outro trairia. Mas o escândalo veio por ele. Que não venha por mim o escândalo. Essa deve ser a minha colocação. Então tudo que faz pecar o meu irmão, eu devo rejeitar. Vai escandalizar o meu irmão. Então começa eu tendo que pedir a Deus sabedoria. Vamos ver esses dois tipos de oração. Eu preciso saber. Se eu não sei, e é por isso que eu tenho que pregar o Evangelho e ensinar o que Jesus ensinou, para você saber. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, disse Jesus. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então eu tenho que ensinar o que está no manual. Não é o que eu acho, o que eu penso. É o que ele falou no seu manual. E para isso eu preciso de quê? Preciso de sabedoria. E aí você às vezes não vai entender porque Salomão foi um homem tão sábio.
Por que ele é tido como o homem mais sábio do mundo? Porque exatamente porque ele soube orar. E ele, na inauguração do templo agora, Davi queria construir um templo, mas não pôde. Abre sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 3. Davi queria construir um templo, as reuniões aconteciam em tendas e Davi chegou a uma conclusão, quis o melhor para Deus e disse, olha, não é justo, eu estou aqui habitando em um palácio, que o homem pensa primeiro dele, primeiro o rei fez palácio para si mesmo. Davi era o segundo rei da hierarquia do reinado em Israel. Saul não preocupou com esse detalhe. Saul queria se sacrificar, fazer sacrifício que não era da parte dele, mas não se preocupou em. Ele nem teve uma visão de olhar e falar assim, o Senhor habita em tendas e eu habito num palácio. A primeira coisa que ele fez para ele foi um palácio real. Mas ele não pensou que Deus estava habitando naquela época em uma tenda. O povo ia buscar a Deus em uma tenda desconfortável. Apesar de ter tanto conforto, o palácio dele tinha muito mais conforto do que a tenda. E aí Davi agora acorda para isso e fala, não é justo que eu que fui colocado aqui por Deus, eu estava lá no pasto, cuidando de ovelhas e lutando com lobos, lutando com leões, lutando com ursos para defender as ovelhas do meu pai. Eu não era ninguém, eu não tinha nada, um Zé ninguém, que nem minha família, até a minha família me rejeitava e zombava de mim, porque eu era, nem para ser soldado eu servia, porque eu era fraquinho. E agora Deus vai lá e me tira de trás das ovelhas e me coloca nesse palácio. E Deus habitando em tendas? Olha porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Vai pegando aí. Pensava como Deus. Por essa razão Deus o escolheu e o ungiu. E disse, olha, eu quero fazer um palácio para Deus também. Quero fazer a casa do Senhor. Não é justo isso que está acontecendo. Se ele me dá tudo e ele não tem nada, coração de adorador, tá, gente? Pessoa que reconhece a soberania de Deus de verdade. Não quer só para ele, mas pensa no reino de Deus. E disse, vou construir. Quando ele fala, vou construir um palácio para o Senhor fala com ele, não, Davi, você não pode. Porque você pisou na bola, sua mão está cheia de sangue. Você matou pessoas, principalmente Urias. Você não foi perfeito. E a ordem que eu dei para Abraão é anda na minha presença e ser perfeito, e você não foi. Apesar de você pensar como eu, ter misericórdia, valorizar as coisas minhas, ser grato por tudo que eu te dei, mas você não foi perfeito. E alguém para construir o meu templo não pode ter as mãos sujas de sangue. Então você não. E Davi, como alguém que foi ungido não por acaso, mas Deus sabe quem ele coloca lá, Davi respeitou a vontade de Deus. Disse então, já que eu não posso, ele pensou lá com ele, já que eu não posso, eu vou juntar os materiais. Isso aí o Senhor não me proibiu. Vou investir nos materiais, vou juntar materiais e o meu filho que assumiu o reino já vai ter mais facilidade para fazer. E ele não pôde fazer o templo, o palácio do Senhor, que é um palácio também, tremendo, mas ele preparou tudo para o filho. E sempre era o filho primogênito que era o sucessor. Mas como Deus é um Deus que não adianta a gente querer entender Deus e nem querer explicar Deus,
não era o primogênito dele com as outras, mas era o primogênito dele com Betseba. E pelo preço do pecado dele, o primogênito dele com Betseba morreu. Depois daquele veio Salomão. E agora Salomão ficou sendo o primogênito de Davi com Betseba, porque Deus quis assim. Não era o primogênito de Davi, era o primogênito de Betseba. Que também foi uma vítima de Davi. Betseba não foi deitar com Davi porque ela quis ir. Não, ele era o rei. Ele mandou buscar. Então agora o primogênito de Betseba é o escolhido por Deus para continuar a sucessão, para continuar a linhagem que traria Jesus. Se ela negasse, ela morria. Então ela foi obrigada, mesmo sendo casada, mesmo tendo um marido que ela amava, ela foi obrigada a se deitar com o rei. Quem pecou não foi ela, e Deus é justo. Quem pecou foi Davi. Como Deus é justo, o primogênito dela, que escapasse, seria o sucessor de Davi no trono. E agora vem esse primogênito de Betseba e assume o trono. Quase que outro assumiu. Mas como Deus é justo, Davi já velho, quase que morrendo, a mãe de Davi procurou ele e falou, ó, tem outro querendo assumir o reino aí, mas você prometeu para Salomão. Ah, é? Então chame Salomão lá. Antes de morrer, ungiu Salomão e morreu, e Salomão se transformou no rei de Israel. E agora Salomão assume o reino. Como Davi tinha planejado, com certeza tinha passado as orientações para ele, como filho obediente, ele tem 500 mulheres e 700 concubinas. Aí você pensa assim, mas para que ter 500 mulheres e 700 concubinas? Homem nenhum conseguiria deitar com todas essas mulheres. Estratégia. Estratégia para não sujar sua mão de sangue, como o pai teve que sujar. Todos os reinos ao redor se tornaram amigos de Salomão. Porque ele era genro de cada um dos líderes políticos que existiam ao redor. Que iam tentar invadir Israel, mas agora todos eram genros do rei, todos eram sogro do rei de Israel, então não ia haver briga. Uma estratégia política tremenda. Já começou bem com sabedoria. Aí eu vou criticar? Não. Ah, mas Davi, Salomão teve 500 mulheres, 700 concubinas, eu também posso. E você é rei? Você precisa dessas estratégias? Então vai, seu maluco, seu louco. Arranja para você também 500 mulheres, 700 concubinas. Se eu com uma só. Essa brincadeira, mas lá de Sé chegou aí, né? Pensando na rolagem. Se eu com uma só, irmão, já é um sufoco. Imagina o pastor Walter aí, né, mano, de Sé. Eu creio que sim, meu marido volta para casa, Roseli, minha esposa, Davi, amém. Então, perguntar pro Leão, Leão, se a Laodicea, a irmã Laodicea está me assistindo, o Leão deve estar também. Ei, Leão, tá fácil aí aguentar uma? Suportar uma numa TPM? E, gente, é complicado, viu? Porque o homem não tem TPM, mas elas têm. E como fala, irmãos, aí eu vou querer 500 mulheres, 700 concubinas? Qual a necessidade? Mas Salomão tinha necessidade. E agora Salomão, estrategicamente, já começa a ter sabedoria. E agora, ao invés de atacar o reino dele, começam a fornecer material para ele construir o templo, o palácio do Senhor. E agora, com toda facilidade, sem ninguém perturbando, todo mundo era sogro dele.
Todo mundo era amigo, não precisou matar ninguém, com as mãos limpas, e agora constrói o templo. E agora, irmãos, eu não sei, vamos ler o texto, mas eu não sei se foi com o templo construído ou se foi antes. Talvez seja no lançamento da pedra fundamental. Não posso afirmar isso, mas vamos ler o texto. 1 Reis, capítulo 3, leiam aí comigo. O homem que teve sabedoria para orar. Você tem sabedoria para orar? Se você buscar sabedoria bíblica para orar, meu irmão, ninguém te segura. Por essa razão a gente tem que aprender com a palavra e não com brá 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 aí aprendendo uns com os outros. Vamos aprender com a palavra. Vamos aprender a orar hoje. A gente não sabe nem orar, gente. Aí a gente se lasca aí porque nem orar sabemos. Precisa da ajuda do Espírito Santo porque nós não sabemos nem orar. 1 Reis, capítulo 3, sempre traga sua Bíblia para a live, tá? Vamos juntos aprender. Eu não sou professor de ninguém. Estou aqui, pelo contrário, aprendendo, mas aprendendo muito com vocês. Eu posso meditar de dia e de noite. A minha sabedoria vem da palavra, eu não tenho sabedoria. Minha sabedoria é o conhecimento da palavra. Vamos lá então. 1 Reis, capítulo 3. Vamos ler até onde der aqui. E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor e as muralhas de Jerusalém em redor. Entretanto, o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se havia edificado casa para o nome do Senhor. Então a pessoa ficava nos montes sacrificando, não tinha um lugar certo. E Salomão amava o Senhor. Olha aí, olha a diferença aí, amava o Senhor. Andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. Isso aí era o que eles faziam porque não tinha um lugar certo. A tenda não era lugar para isso. E foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior. O alto era o alto maior. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite. Olha, ele não tinha construído o templo ainda não, gente. Por isso que eu falo com vocês, nós estamos aprendendo juntos aqui. Eu não sou professor, não. Não preparo nada, não. Simplesmente mostrando para vocês que a gente não precisa de professor. A gente está direto na palavra. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonho, e disse-lhe Deus, pede o que quiseres e eu te... Pede o que queres que eu te dê. E disse Salomão, dê-me grande beneficência, que eu seja bom. Usaste tu com o teu servo Davi. E disse Salomão, de grande beneficência usaste com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em veredas, em verdade e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face, e guardastes-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou apenas um menino ainda, pequeno. Não sei como sair e nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. Era muita gente. A teu servo, pois, dá um coração entendido. Olha a oração de Salomão. Dá-me um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna
entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu bem aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus: porquanto pediste isto, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, e eis que te dei um coração tão sábio e entendido. Já te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei. Assim, riquezas como glória, de modo que não haverá um igual, um entre os reis por todos os dias. Não haverá um igual entre os reis por todos os dias, os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou seu pai Davi, também prolongarei os seus dias. E acordou Salomão, e eis que era um sonho. E indo a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, e sacrificou o holocausto e preparou sacrifícios pacíficos e fez um banquete a todos os seus servos. Obrigado, irmã Tânia, por ajudar a completar minha meta aí, né, que o TikTok exige. Então, irmãos, como orar? Passou a meta aí, Mantana. Acho que era 20, né? Eu nem sei qual foi a meta, acho que foi 20, né? Então, irmãos, obrigado, tá, Mantana? Que Deus recompense a senhora. Então, meus irmãos, será que sabemos orar? Cada um avalie você mesmo, tá, gente? Eu só posso avaliar a mim. Avalie você mesmo as suas orações. Você tem usado sabedoria para orar, meu irmão? A maior arma existente na face da terra se chama oração. Poder da palavra. Salomão, um homem escolhido por Deus, porque até em seus sonhos, irmãos, já contei sonhos aqui e eu clamei pelo nome de Jesus no sonho e Deus me livrou. Olha Salomão sonhando, isso mostra o quanto você está ligado a Deus, o quanto você leva a sério o reino de Deus. Olha aí, no sonho, irmãos. Olha, eu levo tanto a sério o reino de Deus na minha vida que eu já contei o sonho aqui, o TikTok até derrubou a minha live, irmãos. São tantas tentações que vêm perturbar você até nos seus sonhos. Mas se você priorizou o reino de Deus na sua vida, até lá no meio dos seus sonhos, na sua tentação, você vai ser fiel a Deus. E é o mesmo que aconteceu com Salomão. Agora sonhando, agora a responsabilidade, e ele deixa isso claro aqui, a responsabilidade de agora ser o rei de Israel, um povo que não era dele, o povo de Deus, agora se acha diante de uma situação, depois eu vou ver com quantos anos Salomão começou a reinar, se alguém souber aí, coloca aí, ele está falando que é uma criança, será quantos anos ele tinha? Teve pessoas que começou a reinar com 8 anos, porque fazia parte da linha sucessória. Então não era pela idade, era pelo direito que tinha na linha sucessória. Eu ainda não tive a curiosidade de ver, e eu, como falo com os irmãos, eu não estudo eu não faço estudos antes, eu conheço a Bíblia de capa a capa,
busquei isso, lutei por isso, bati, Deus me deu. A porta se abriu para mim e Deus me deu sabedoria da palavra e hoje eu não preciso estar com a Bíblia aberta para estar falando, porque o Espírito Santo de Deus me faz lembrar de tudo que eu li nela. Não tenho condições de gravar 66 livros na minha mente, mas o Senhor me traz a lembrança de tudo que eu preciso. Na hora certa, não preciso estar com Bíblia na mão, nem aberta e nem debaixo do braço. Ela está toda aqui e aqui. Me apaixonei por ela e os irmãos têm visto isso aí. Muitos falam assim, como que esse homem gravou a Bíblia toda na mente? Não, irmão, não gravei. 20 anos, irmão. Quem quiser pode pesquisar no Google aí, tá, gente? Porque hoje você tem recurso para tudo. Aí no Google, pode dar um Google aí que você descobre com quantos anos. Se alguém quiser pesquisar aí, pesquisa com quantos anos Salomão começou a reinar. Que nós estamos aprendendo juntos aqui. Então, irmãos, o que é uma criança? Uma criança não tem discernimento, uma criança não sabe de nada. Então ele se colocou aqui como uma criança. E o que Jesus disse? Dos tais é o reino de Deus. Então quando você acha que você é alguma coisa, você já perdeu a sua bênção. A sabedoria humana é loucura. Mas a sabedoria de Deus é que é a sabedoria de verdade, é o temor do Senhor, é o princípio. Começar a temer ao Senhor. Então Salomão, irmãos, meu amigo, deixa eu ver se eu anotei aqui. Eu dei um Google em algumas coisas aqui. Eu não sei se está aqui nesse celular. Não, mas não foi sobre Salomão, não. Dei um Google sobre outra coisa aqui, para mim ter mais firmeza no que eu vou falar. Porque eu tenho que ter segurança no que eu vou falar. Eu tenho que ter responsabilidade com o que eu vou ensinar, com o que eu vou passar para os irmãos. É muito sério. O reino de Deus é coisa muito séria. Então, irmãos, Deus deu sabedoria a Salomão. E pelo que nós estamos vendo aqui, ele não tinha construído o templo ainda. Ele construiu esse templo. Deus deu para ele tudo que ele pediu. Tudo foi estratégia. Mas Deus deu para ele não só sabedoria para reinar. E só para você ter uma ideia, quantas pessoas querem deixar a gente em saia justa? Sempre fizeram assim com Jesus. Farão comigo e farão para você. Por essa razão, eu não estou aqui para responder pergunta de ninguém. A Bíblia tem resposta para tudo. Não estou aqui para questionar testemunho de ninguém, para responder perguntas de ninguém. Às vezes eu respondo, mas não me obrigo a isso. Não estou aqui para isso. Eu tenho um foco. Meu foco aqui é aprender. Depois, qualquer dia desse, eu vou estar falando sobre foco, para a gente também entender isso aí. Porque a minha mãe dizia assim, não adianta querer correr atrás de 2 frangos. Quem corre atrás de 2 frangos, ela dizia assim, come sem carne. Então você não sabe atrás de que você vai correr. Você quer fazer tudo e não consegue nada. Então por essa razão a igreja tem gente para tudo. Cada um tem o seu dom, então entra na área que o seu dom, na sua capacidade que Deus te deu e prossiga ali. Tem um alvo dentro do reino de Deus. Eu tenho o meu pré-definido. Eu sei quais são os meus dons. Você precisa saber quais são os seus dons, as suas capacitações que Deus te deu. E aí você prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo falou. Mas aí, irmãos, foi tanta sabedoria que o homem escreveu, eu dei o Google, mas não está aqui, milhares de provérbios. Olha, e o homem era novo, escreveu o livro de provérbios. Quanta sabedoria, irmãos. Sabedoria para o povo judeu e para o resto do mundo. Todos nós desfrutamos da sabedoria de Salomão. A sabedoria de Salomão, ele se destacou como o sábio de sua época, o homem mais sábio. E a sabedoria dele fez ele um homem famoso. Agora todos admiravam a sabedoria de Salomão. Qual foi o primeiro desafio dele? O rei agora era rei juiz, ele tinha que julgar a nação. E agora o rei tinha um período que tinha que tirar e as pessoas levavam as pendengas, as causas, e ele tinha que julgar. E agora vai
duas prostitutas, irmãos. As duas dormindo, só para a gente entender um pouquinho da sabedoria que Deus deu para Salomão. Duas prostitutas eram colegas e as duas engravidaram ao mesmo tempo. Na mesma casa e dormia na mesma cama. E agora, uma das prostitutas, agora as duas, cada uma com seu bebê na cama, e uma percebe que ela acordou em cima do filho dela e o filho dela morreu. Era recém-nascido. Sufocou o filho dela e o filho dela morreu. E aí o que ela fez? Pega o seu filho, coloca do lado da outra mãe que está dormindo e pega o filho vivo da outra mãe e coloca do lado dela. E agora, quando aquela mãe acorda que o filho dela está morto do lado dela, ela começa ali uma pendeira. Por que você fez isso? Você matou o seu filho e colocou aqui. Esse não é meu filho. E ela fala, não, esse aí é o seu filho. E ali começou uma discussão e foi para o rei resolver. E agora, irmãos? O que a lei exigia? 2 ou 3 testemunhas para um juiz chegar a uma conclusão de uma causa. E agora, como não tinha testemunha, era só as duas ali num quarto, deitado na mesma cama, não tinha ninguém viu. Que pepino para descascar, que abacaxi para o rei. E foi logo um dos primeiros casos que ele pegou para julgar como rei. Mas o que ele tinha pedido para Deus? Sabedoria. E quando Deus dá sabedoria, o inferno pode ir atrás tentando contestar. Se esse homem vigiar e não sair da presença de Deus, não tem ninguém que resista contra esse homem que Deus escolheu, se ele vigiar e não cair nas ciladas do diabo. Tudo de Salomão era plano, era projeto, tudo fazia parte da sabedoria dele. E agora essas duas mulheres chegam e se casam para Davi julgar, Salomão julgar. E agora, cadê esse testemunho? Não tem testemunho. Tem testemunho que o filho é teu? Não, não tem. Aí, com a sabedoria que Deus deu para Davi, com certeza ele orou, porque quem tem compromisso com Deus sempre ora antes de qualquer decisão, principalmente uma decisão tão complicada, tão séria. É bem provável que Salomão ficou numa saia justa e se retirou e orou e voltou. E disse, olha, uma diz que o filho é dela, a outra diz que é dela. Como que vai identificar um recém-nascido? Hoje pode, porque tem exame de DNA, mas naquela época não tinha. Vai ver que as duas eram irmãs. E aí? O filho tinha os mesmos traços, tanto morto quanto vivo. E agora tem que resolver. Ele não é o juiz? Então o juiz tem que se decidir, tem que ser justo. A Bíblia exige que seja justo. Não aceite peita de ninguém, presente. Hoje doidou tudo, mas lá tinha uma lei que o juiz tinha que julgar de acordo com o que estava escrito na Constituição de Israel. E agora Salomão volta com uma ideia. Bom, esse caso está complicado, a gente não tem como resolver. É muito complicado. Então vamos fazer o seguinte. Já que nenhuma confessa que é mãe do menino morto, todas as duas afirmam que são mãe do menino vivo, então vamos fazer o seguinte. O defunto, menino morto, não serve para nada mais. Só para enterrar e agora é o defunto, não é mais, é só o corpo. Então vamos fazer o seguinte, já veio com um facão na mão. Falou, coloca o menino aqui em cima dessa mesa então e nós vamos dividir esse menino no meio. E aí, nós não sabemos qual é a mãe verdadeira, então vamos dar a metade desse bebê para uma mãe e a metade para a outra. E assim estaremos fazendo justiça. Mas foi uma estratégia dele, né? Sabedoria que Deus deu para ele. Quando ele disse isso, aquela que não era mãe, aquela que tinha matado realmente o filho, dizia assim, faça isso mesmo. Se não pode ser meu, nem dela. Então, divida mesmo. E a outra,
Aí a outra tomou uma atitude e falou: meu rei, por favor, não mate meu filho. Pode dar o meu filho para ela, porque eu não quero. Eu prefiro que ela fique com o meu filho do que meu filho seja morto. Aí, diante das atitudes das duas, o rei Salomão falou: ó, pode entregar o filho para essa aí, que essa aí é a mãe dele. Sabedoria, irmãos, dada por Deus. E ali, aquilo ali espalhou no mundo antigo todo, e ali a sabedoria de Salomão espalhou e provérbios, e veio gente de todo lado. E aí todo mundo queria ter uma filha casada com Salomão, né? Agora todo mundo queria pegar uma carona na fama de Salomão, como quiseram pegar uma carona na fama do Bolsonaro. Todo mundo não quis pegar uma carona na fama do Bolsonaro. Chegou lá falando mentira, chegou lá falando que Deus falou, que Deus não falou, só para tirar uma foto com o Bolsonaro, só para fazer um vídeo com o Bolsonaro e ganhar muitas curtidas, ganhar muitas visualizações. Agora está pagando o preço. Agora o diabo está zombando de cada um desses irmãos que mentiu para embarcar na fama. E a maior vítima da igreja brasileira hoje é o Bolsonaro, que acreditou nas mentiras do povo e quase que morreu. Então, irmãos, cada um pagará o preço pela sua mentira. Isso aí não é com nós, isso aí não é comigo. Isso aí é com Deus, cada um semeou, vai colher, cada um prestará conta a Deus. Mas eu não estou aqui para julgar ninguém, eu só estou fazendo colocações aqui para a gente aprender a não brincar de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. Então quem está brincando, vai pegando essas coisas aí, aprendendo, e para de brincar com Deus, porque o preço é muito alto. Tenha responsabilidade como Salomão e você só terá vantagens. Seja responsável, leve o reino de Deus a sério, ore para Ele pedindo sabedoria, e você terá sabedoria de sobra, saúde, tudo. Porque junto com a sabedoria vem riqueza. Junto com a sabedoria vem tudo que um ser humano precisa. Mas aí, Salomão foi o homem, até hoje é sabido como o homem mais sábio do mundo. É citado por Jesus, é honrado pelo próprio Deus, por Jesus. E Jesus diz assim, olha, vamos ver mais um texto aqui. Vamos sair desse agora, nós vamos para outros textos, tá? Vamos lá para Mateus 6, onde Jesus cita Salomão. Mateus, capítulo 6. Seis ou 7. Eu sei o que está escrito, mas não... Sim. Agora Jesus traz ensinamentos usando Salomão, e é aí que eu compus a minha primeira melodia, a minha primeira música. Versículo 26, vamos ler a partir do 26. Aprenda com a palavra de Deus e não com charlatões religiosos. Jesus diz assim no versículo 26, orientando, ensinando os apóstolos, e agora está ensinando para a gente. Para onde que a gente deve olhar? Preste atenção nas coisas como Salomão prestou. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados ou suas preocupações, acrescentar um côvado à sua própria estatura? Então, irmãos, as suas preocupações, você está preocupado com o quê? Você não está dormindo? Está ansioso por quê? Você diz que é crente e está ansioso? Meu irmão, peça sabedoria a Deus. Não dormiu de tão ansioso? Vai estragar sua saúde com ansiedade? Peça a Deus sabedoria, irmão. Você não está dormindo porque você não crê na palavra de Deus. Você não aprendeu a crer na palavra de Deus. Você aprendeu a crer no que os outros falam. Por essa razão, tem muitos aí dentro das igrejas que não têm certeza da salvação, porque não são crentes, mas não
são cristãos. O que Jesus tinha? Aí você quer ter tudo. Jesus deixou isso tão claro. As raposas têm buraco para se esconder, os pássaros têm ninho, mas olha o exemplo de Jesus, eu não tenho nem um travesseiro para reclinar a cabeça. E você está aí preocupado, não dorme. Preocupado com tudo, você se esqueceu do Salmo 126, o 127, se não me falha a memória? Ou você não tem conhecimento? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os edificadores. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. E inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão das dores, porque o Senhor dá para os seus amados enquanto estão dormindo. Aqueles que amam a Deus recebem enquanto estão dormindo. Então, durma sossegado. Amanhã é outro dia. Está igual Marta. Não copie Marta, copie Maria. Que se assentou aos pés de Jesus e foi aprender. Marta não teve tempo, mas depois pagou o preço. Então, irmãos, ele fala quanto à comida. O que nós precisamos? Comer e vestir. Primeiro ele mandou a gente olhar para as aves dos céus. Aqui tem um monte aqui em casa, fica cantando aqui, porque Deus me manda tratar delas e eu trato. Como servo de Deus, eu tenho que obedecer. E quanto ao vestuário? Agora é o vestuário. Por que andais tão solícitos? Olhai para os lírios do campo. Como eles crescem? Vamos anotar primeiro isso aqui, porque tem muitos detalhes e a gente precisa meditar. Por essa razão, nós devemos meditar na palavra de dia e de noite. Vamos pegar isso aqui para a gente aprender. Como os lírios crescem? Quando Jesus está falando dos lírios, está falando das flores, dos arbustos. Como eles crescem? Você está crescendo como eles? Exemplo, gente. Jesus querendo nos ensinar com coisas do campo. Como eles crescem? Você já parou e analisou e pensou, meditou na palavra de Deus como os lírios crescem? Raízes aprofundam para ficar forte. Mas eles crescem para cima. Eles vão em direção ao que para crescer? Em direção da luz. A gente só cresce se a gente for em direção à luz. Que luz é essa? Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Se a gente for na direção de Jesus, seguindo ele, como ele disse, nós vamos crescer, como os lírios. E aí tem outras referências de Tiago que diz que nós somos como um lírio desse, como a flor. De manhã a gente cresce, mas logo depois desvanece. Então nós precisamos crescer, porque vai vir a hora de morrer. E quando eu morrer, como um lírio, eu preciso deixar sementes. O lírio cresce para produzir frutos. Desses frutos vem semente para continuar. Nós somos frutos desses irmãos que creram em Jesus e não estavam preocupados com as suas próprias vidas. Cresceram como lírio, foram totalmente dependentes da luz do sol. Nós vamos ser totalmente dependentes da luz de Jesus. Ele diz que é água e ele diz que é luz. Ele é vida, ele é tudo que nós precisamos para um crescimento sadio. Eu não preciso de uma religião para crescer, eu preciso de Jesus. Quanto ao vestuário, por que andeis tão solícitos? Uma pergunta, tão preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Aí Jesus vai definir, eles não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Nem Salomão, que foi o homem mais sábio, o homem mais rico, nem ele pode se comparar a esses lírios que crescem para baixo
em direção à luz e se enraizam e produzem sementes. Então, irmãos, quando nós estamos preocupados com as nossas próprias coisas, nós não temos tempo de crescer. Nós temos que olhar para Jesus, a luz. Você pode plantar alguma coisa, se não tiver a luz do sol, ela vai ficar fininha. Se você plantar em um lugar, em uma sombra, onde ela não tem acesso ao sol, essa planta não vai desenvolver, não vai produzir. Posso dar exemplo para vocês na minha própria roça. Você está querendo ficar na sombra, é? Você está querendo sombra e água fresca, é? Quer trabalhar, não? Quer produzir, não? Pega o exemplo do lírio. Pega o exemplo das plantas. Eu estou com um pé de romã debaixo do pé de abacate. Está produzindo muito pouco. Um dia desse eu fui lá e cortei a maior parte do pé de abacate para dar sol para o pé de romã. Que eu quero romã e eu guardo as romãs porque elas são boas para a minha garganta. Os frutos que você está produzindo estão sendo bons para as pessoas ou ruim? Você está querendo sombra e água fresca? Cuidado. Aprenda a orar. Pastor Joel, que é pastor da Igreja Batista na Glória, eu fui em um congresso de diácono e ele contou uma experiência dele, como acabou de fazer o seminário e assumiu. Nós temos que ter cuidado, irmãos, com as nossas palavras. São muito poderosas. E é para a gente entender isso. Aí o pastor falou lá no congresso que, tom de brincadeira, né, de bom humor, pregador bem-humorado. Esse negócio de pregador que não tem nem bom humor, o cara é um ditador. Gente, Jesus era assim. Quem é o nosso modelo? Não tem que ser Jesus? Por que eu estou imitando esses pregadores bravos aí que mais parecem juízes do que pregadores de boas novas? Estou aprendendo isso com quem? Ao invés de simpatia do povo, para o povo parar e me ouvir, não. Conquista a antipatia de todo mundo. Não é uma pessoa de gentil presença. Porque é um juiz, não é um pregador de boas novas. Aí o pastor Joel disse que quando ele acabou de formar, pegou o diploma dele de bacharel em teologia. Aí o pastor, lá no Rio de Janeiro, não me lembro qual é a igreja, qual é o bairro, disse para ele: pastor, irmão, agora você é pastor. Então no próximo domingo você vai pregar na igreja de manhã. Ah, é, pastor? Beleza. Foi pregar na igreja de manhã, preparou a mensagem para pregar no domingo de manhã na igreja. Quando foi na sexta-feira, morreu um diácono. Morreu um diácono. Aí ele já estava escalado para pregar, aí pregou no culto fúnebre do diácono. Aí quando terminou o culto, o pastor falou assim: irmão, que coisa é isso? Logo no primeiro dia que o irmão vai pregar, depois de completar seu curso de bacharel, vai pregar logo num funerário. Falou: olha, eu vou quebrar seu galho, irmão. Eu não planejei isso não, mas eu vou quebrar o galho do irmão, tá? Domingo que vem, prega de manhã no domingo que vem. Porque ficou muito chato o irmão pregar num culto fúnebre. Aí beleza, pastor. Você era obediente ao seu pastor, apesar de ser pastor, que quem é pastor tem que obedecer seu líder também. Se você quer ser um bom líder, primeiro você tem que aprender a obedecer seu líder. Para ser bom liderado, tem que aprender primeiro a obedecer, para depois ser líder. Aí quando é no outro domingo, ele preparou a mensagem que ele tinha preparado, preparou outra. Deus deu ele outra. Ele planejou tudo. Quando é na sexta-feira, morre outro diácono na igreja dele. Aí ele vai de novo, outra mensagem fúnebre. Aí, irmãos, esse diácono que morreu, segundo o pastor Joel, o testemunho dele, é história engraçada até, bizarra, mas é real, porque crente tem que contar, o testemunho dele tem que ser verdadeiro. Segundo o pastor Joel, esse diácono era velho. Um homem que trabalhou
a vida toda naquela congregação, mas foi um exemplo de diácono. Mas chegando, agora ele já estava velho, e ele falou assim, pastor, agora eu não quero trabalhar mais não. Não quero ser vice-moderador, não quero trabalhar como diácono, pastor, agora eu quero sombra e água fresca. Deixa eu no meu cantinho, pastor, não me chama para pregar, não me chama para fazer mais nada na igreja, que agora eu quero sombra e água fresca, quero descansar. E esse foi o segundo diácono que morreu. No dia que o pastor ia pregar a segunda mensagem. Aí o pastor teve que pregar mais um culto fúnebre. E aí vão, lá tem que respeitar o horário de sepultamento, né? Aí a igreja vai sepultar o irmão que morreu, o diácono velho. Aí quando chega no cemitério, dá uma tempestade. Todo mundo molhou de escorrer água. E foram levar o irmão para sepultar. O irmão não tinha jazigo, não. Não tinha terreno comprado, não. Aí vão procurar levar, pergunta os coveiros onde vai ser, o cemitério grande. Vão andando, carregando o corpo do irmão até chegar no lugar. Debaixo de chuva, mas tempestade mesmo. E a sepultura dele debaixo de uma árvore frondosa. Linda, maravilhosa. Então ele disse que queria sombra e água fresca. Aí o pastor Joel falou assim, Deus ouviu a oração daquele irmão, daquele diácono, e ele recebeu aquilo que ele pediu, sombra e água fresca, naquele mesmo ano que ele falou que não queria fazer mais nada. Aí ele brinca assim, que daquele dia para cá todos os diáconos respeitam ele muito, né? Porque quando ele prega, o diácono não quer que ele pregue no diácono nenhum, quer o pastor Joel pregando no culto fúnebre dele, não. Então foi até bem interessante. Mas, irmãos, sabedoria para orar. Cuidado, irmão. Boca de crente é usada por Deus. Às vezes você nem percebe que está orando, mas a sua boca é para orar. Não é para amaldiçoar. E aí você amaldiçoa você mesmo. Você amaldiçoa seu salário, você amaldiçoa sua vida, sua saúde. Aprenda com a mulher, mãe daquele menino que Eliseu falou que ela teria e disse que e tornou devolver o menino vivo para ela. Todo mundo perguntava para ela, vai tudo bem? E ela dizia, vai tudo bem. Pô, o filho morto em casa. Mas na cabeça dela estava tudo bem. Ela estava indo procurar o homem de Deus. E a ressurreição só aconteceu porque ela abençoou a si mesma. Nem para o marido ela contou. O menino morreu. Levou o menino, colocou na cama de Eliseu e partiu atrás de Eliseu. Não amaldiçoou. Então, irmãos, agora vamos para uma terceira oração, uma segunda oração. Não, vamos continuar aqui, né? Vamos acabar mais esse texto aqui, para a gente pegar esse ensinamento aqui. Quanto ao vestuário, por que andais solícitos, preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Ele continua, eles não semeiam, nem fiam. E eu, olha aí a resposta, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Jesus falando. Acredite, Jesus falando, não sou eu. Então descansa no Senhor e espera nele. Versículo 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Olha uma correção. Vocês não confiam, não? Homens de pouca fé. E ele continua no versículo 31. Não andeis, pois, inquietos. Inquietação. Dúvidas. Será que vai? Será que não vai? Será que eu sou? Será que eu não sou? Dúvida. Não andeis, pois, querendo tomar decisão por conta própria, deixa Deus decidir, espere.
Não andeis inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou como, ou com que vestiremos. Por quê? Tem uma razão, confiança em Deus. Por quê? Todas essas coisas os gentios também fazem. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe do que necessitais. Bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Então faça a sua parte, que ele fará dele. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Irmãos, nós estamos aprendendo com quem? Aonde? Aonde é a nossa fonte de saber? Aonde é a nossa fonte de sabedoria? Por essa razão não dorme. Por essa razão não tem tempo para orar. Por essa razão não tem tempo para estudar a palavra de Deus, para buscar o saber, porque está preocupado com tantas outras coisas. Buscai primeiro o reino de Deus na sua vida, deixa ele reinar. Deixa a vontade dele ser feita, esquece as outras coisas. É loucura? Sim, parece loucura. São as loucuras do Evangelho que eu tenho falado aqui. Mas aquilo que se tem por sábio, faça-se louco. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Vai parecer loucura para os mundanos? Vai. Mas você sabe muito bem quem você está crendo. Sua fé particular. Primeiro aprenda a orar, peça a Deus sabedoria. E busque essa sabedoria. Salomão buscou essa sabedoria. Ele pediu, mas ele não ficou só no pedido. Oração é composta de 2 verbos: orar e entrar em ação. Não adianta você ficar pedindo oração de live em live. Você tem que aprender a orar e entrar em ação. Orou a Deus pelo emprego, vá procurar a porta de emprego, vai colocar seus currículos. Essa aí é a sua parte, entrar em ação. Conta-se uma história de alguém que está desempregado, um servo do Senhor, estava desempregado e ele orou ao Senhor, era totalmente dependente do Senhor. E agora ele foi em busca desse emprego e chegou lá, tinha uma fila muito grande. A fila começou a se formar de madrugada e ele foi cedo, mas chegou lá, a fila já estava enorme. Quer dizer, ele orou ao Senhor. Era um corredor enorme da empresa e as pessoas ali naquela fila. E ele chegou e foi o último da fila. Muitas portas naquele corredor. E ali tinha o horário certo para aquela pessoa dos recursos humanos atender. Todo mundo ali ansioso e ele falou, agora não complicou, Senhor. Me ajuda, eu sou o último da fila. E além de tudo, eu não tenho muita capacidade ainda dentro da área que estão pedindo. Mas a firma está contratando e eu orei ao Senhor e estou aqui. O último da fila, mas eu estou aqui. E aí, irmãos, chega o horário. O horário em que a porta abriu. A porta do corredor, da sala daquele que ia contratar. Abriu. E ele estava na beira da porta que abriu. Ele era o último da fila e agora ele achava que era o último, mas ele estava, Deus colocou ele em primeiro. E abriu a porta daquela sala, daquele escritório. E a pessoa chegou na porta e falou, quem é o primeiro? E ele era o primeiro. A filha tinha ficado do lado inverso. Porque as pessoas pensaram que era lá naquela outra porta, mas não era naquela porta. Era na porta de cá. E Deus deu sabedoria a ele e ele entrou. Foi o primeiro a ser contratado, foi aprovado. Então, irmãos, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas vos será acrescentado. Falei agora o jeito certo de orar, né? Sabedoria em orar. Mas vamos para a outra agora. Agora para encerrar nossa live, tá? Encerrar o nosso estudo. E agora, deixa eu ver se eu pus no celular. Se eu pus o endereço no celular.
Eu tenho aqui Bíblia de todo jeito, tá, gente? A verdadeira sabedoria é o título do nosso estudo. A verdadeira sabedoria vem de Deus, não de homens. Deixa eu ver onde eu coloquei aqui. Para a gente encerrar nossa live. Abra sua Bíblia agora em Marcos 6. Marcos 6. Talvez você está orando assim. Totalmente errado. Marcos 6. Deixa eu abrir a minha aqui. Marcos 6. Vamos ver onde eu vou começar. Vamos aprender com a palavra de Deus. 6:17. Bom, vamos buscar mais atrás. Vamos buscar do versículo 1. Não vamos ter preguiça de ler a palavra de Deus, não, para a gente aprender as coisas corretamente. Marcos 6, vamos ler do início. E partindo dali chegou à pátria e os seus discípulos o seguiram, Jesus, né? E chegando o sábado começou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo-se se admiravam dizendo: De onde lhe vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? A sabedoria de Jesus. O povo perguntando. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Ele não fez seminário. Que escola que ele estudou? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam, zombavam de Jesus. Mas a sabedoria de Jesus era inquestionável, né? E Jesus lhes dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Pega isso aí, irmão. Manda uma paradinha aqui, pega isso aí. Para você aprender a ser sábio e aprender que as coisas não é do jeito que você quer, mas as coisas seguem seu curso natural. Você acha que eu tenho honra como profeta dentro da minha casa? Não, eu já chamei minha esposa para orar e falei, vamos orar. Deus vai curar você. Ela falou assim, não precisa orar não, meu problema não tem jeito não. E a Catarina entra aqui e eu oro por ela, pede oração e daí a pouco ela volta e fala assim, obrigado pela oração, você orou e Deus me aliviou aqui, Deus curou. Estou recebendo os milagres aqui com a sua oração. Quem é a Catarina? Nem sei quem ela é, irmãos. Mora em uma cidade chamada Antonina, no São Paulo, que apareceu aqui um dia na minha live dizendo assim, olha, você é profissional? Você é cantor profissional? Eu falei, não, irmão, não sou nada não. E eu oro por ela e diz ela que recebe lá o resultado das orações. Por que a minha esposa não recebe e ela recebe? Porque não tem profeta. Jesus já está explicando, irmão. Olha, Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Por que eles estavam zombando de Jesus lá? Porque estava na terra dele. E depois Jesus vai falar que não teve muitos milagres lá, porque eles não acreditaram que Jesus era o Filho de Deus. Porque eles achavam que ele era filho de Maria, filho de José. E humanamente falando, sim, mas ele era obra do Espírito Santo.
Olha o erro aí, que ele era filho de José. Ele não era filho de José. José foi pai adotivo. Maria não teve relacionamento com o homem para ter Jesus, mas eles sabiam disso? Não. É as pessoas que ficam julgando o que não sabem. O que acontece lá dentro da sua casa só você sabe. Aí